sou o Daniel, eu sou criador da metodologia Vendas de Elite e eu ministro treinamentos de vendas e consultoria para pessoas que querem melhorar o seu processo de vendas. Na verdade, as pessoas elas acham que é muito complicado ser um excelente vendedor. E o fato é que, na verdade, as pessoas não sabem as técnicas certas, não sabem exatamente que botões apertar para que elas venham a ter sucesso em vendas. E eu sou criador, eu sou fundador de 3 negócios, eu tenho 3 empresas em simultâneo hoje, e aplicadas as técnicas de vendas, você chega muito longe, você conquista muito resultado. Então, quem quiser entrar em contato, eu estou à disposição. O meu WhatsApp é 047, eu sou de Santa Catarina, então é 047 99102 6090. Esse é o meu contato comercial. Eu conto nos treinamentos e palestras, eu conto como tudo começou. Eu, em determinado momento da nossa vida, da vida da minha família, a gente passou por um momento de muita simplicidade. Então, não tinha dinheiro para fazer as coisas, chegou ao ponto de eu não ter dinheiro para cortar o cabelo. E aí, um dia eu estava indo para a escola, rasgou o meu sapato e eu não tinha dinheiro para comprar um outro sapato. Então, eu tomei uma decisão naquele momento, eu falei, isso nunca mais vai acontecer. E aí eu decidi que eu ia empreender, que eu ia fazer o que fosse necessário para sair daquela situação e transformar a minha vida. E de lá para cá eu vendi esfirra, vendi picolé, com 11, 12 anos já pegava um isopor, né, aquela caixinha de isopor, e saía vendendo esfirras, e vendi picolé, eu formatava computador, o que fosse necessário para conseguir o meu próprio dinheiro. E o tempo foi passando, eu consegui melhorar as habilidades na área de vendas, até que eu encontrei conteúdos e conhecimentos sobre persuasão. E aí, quando você entra na linha de persuasão aplicada a vendas, aí você domina um outro jogo, um outro patamar, que aí você começa a entender como funcionam as emoções humanas e por que as pessoas tomam cada decisão. Quando você entende isso, então você fala, é lindo isso, é lindo fazer isso acontecer. E é isso hoje, né, com o passar do tempo, eu fui gostando, e isso hoje me realiza. Eu não faço isso, eu não ensino vendas porque para ganhar dinheiro, eu ensino vendas porque eu amo fazer isso. É um negócio que, quando eu começo a falar sobre isso, é difícil me fazer parar, de tanto que eu gosto. Eu não tinha facilidade em me comunicar. Lá no começo, eu sempre digo assim, venda não é um dom. Eu travava para falar. Na infância eu falava muito, no início, só que eu falava bobagem. E aí a minha professora, ela me apelidou de papagaio. E aí, quando ela começou a me apelidar de papagaio, eu travei, porque é como se tivesse surgido um bloqueio a partir de uma pessoa que eu respeitava muito, que me apelidou. Então, quando ela me chamava de papagaio, a classe toda ria, e aí eu comecei a não mais falar. Então, e mesmo quando eu falava, eu tinha medo de estar errado o tempo todo. Então, digamos assim, na minha infância e adolescência, eu fui dominado por um medo de errar. Eu tinha medo de que, nossa, eu vou falar X ou Y e o que eles vão pensar de mim? Por causa disso, porque eu fui... É o tal do bullying, que hoje nem se pode tocar no tema, né? Mas isso gerou um bloqueio, e aí eu descobri que eu precisava vencer esses bloqueios para poder romper essa barreira e conquistar o que eu queria.
Se eu não vencesse, eu ia estar lá ainda, não ia falar, ia estar bloqueado ainda. E aí surge esse Daniel que você conhece aqui, né? Fala bem, que consegue se comunicar e passar uma mensagem, só que é muito diferente de quando eu tinha 12 anos, 13 anos. Não conseguia nem apresentar alguma coisa na frente das pessoas na escola. Quem diz que vendas não é um dom é o Flávio Augusto, né? O criador da WhatsApp, que é um cara que eu acompanho. Eu sou o maior fã dele. Um dia eu espero encontrar ele e apertar a mão dele e agradecer por todo o conhecimento que ele já passou gratuitamente, inclusive na internet. Ele é maravilhoso. E eu me identifico muito com isso. Vender não é um dom. Por quê? Eu não sou um bom vendedor, mas eu tenho hoje as técnicas que me fazem converter uma venda. Então, eu entendi o caminho. Hoje eu ensino algumas metodologias, eu chamo analogia da ponte, a metodologia ACR, que fazem uma pessoa comum ela entender o raciocínio que leva alguém a comprar. E quando ela entende esse raciocínio e começa a aplicar as técnicas, então ela chega na conversão. E eu explico lá que cada conversão, uma conversão, eu começo numa conversão menor e eu começo a subir as minhas conversões. De repente, eu consigo chegar numa conversão altíssima. Nos meus cursos e treinamentos, eu sempre dou o exemplo de como eu pedi a minha esposa em casamento. Que você não chega para uma pessoa e fala assim, quer casar comigo? Logo de cara. Você chega para ela e fala, oi, você me passa seu WhatsApp? Você começa assim. E aí você começa numa pequena conversão e vai subindo, até que você fez tantas conversões e subiu na escadinha gradual, você chegou num ponto que dá para pedir a pessoa em casamento e a expectativa é um sim, que seja favorável. Então, é isso, é técnica, não é milagre, não é. Ah, às vezes você conhece, e todo mundo conhece, aquele cara boa pinta, que se comunica bem, que é o vendedor, parece que vende gelo para esquimó. Só que esse cara, mesmo esse cara que é muito bom de venda, que se comunica e parece que a vida toda fez isso, esse cara, ele é muito bom. No que ele é bom? Ele é bom observador. Por quê? O programa da TV, lá quando ele era criança, que ele assistia, ele se baseava em como os apresentadores falavam. As pessoas, os professores que ele teve, às vezes tinha na igreja um padre, um pastor que se comunicava bem, às vezes tinha um tio dele que era muito bom, muito bem desenvolvido na fala. Então, mesmo esse cara, ele não tinha um dom. Na verdade, ele desenvolveu a habilidade de vender e hoje ele é tão fluido, ele é tão bom que não parece que ele aprendeu aquilo, parece que ele já nasceu com aquela habilidade. Citou duas situações bem diferentes, né? A cantada, que é uma situação positiva, né? E o cliente de mau humor, que é uma situação extremamente negativa, né? Eu lido com as duas formas de forma diferente, né? Bom, quanto à cantada, na minha percepção, você tem que separar o que é cantada e o que é você ser carismático e educado com a pessoa. Eu entendo que ou aquela mensagem que você passou ela não estava bem clara, aí você dá um passo atrás e passa uma mensagem mais clara, muda o seu tom de voz, muda a sua forma de reagir a cada situação que a pessoa tá propondo, né? E aí eu, particularmente, eu entendo que uma pessoa encantada e que vai cantar você, ela está bem propensa a comprar. Então eu vendo. Se o peixe caiu na linha, eu puxo. Bom, eu tenho eu sou
bem ético nas coisas que eu faço, eu sou bem... um dos princípios que eu ensino é o princípio da verdade. Você não vende para um cliente que não precisa daquele produto de forma nenhuma, tá? Agora, quando você encontra alguém que precisa, você resolve o problema daquela pessoa, você vende. Aí você não dá um passo atrás e, não vou vender por causa disso, por causa daquilo. Não, você vai lá e vende, certo? Agora, para quem for solteiro, para quem entender que faz sentido a cantada e depois da venda quiser aproveitar a situação, que faça. Eu sou comprometido, eu tenho um relacionamento já há 7 anos e nada vai mudar a minha opinião da fidelidade, da de que eu tenho que ser honesto e ético com a minha esposa. Então, não vai, para mim, não vai mudar nada, mas a venda do meu produto eu vou fazer. Olha só que interessante. Eu não vou, talvez eu não lembre o nome, mas eu acho que é a Universidade de Uppsala, algo assim. E esse exemplo ele está lá no livro Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal, de Alan e Barbara Pease, um livro excelente de capa amarela. Excelente o livro, tá? E ele fala que nessa Universidade de Uppsala foi feito um teste com 120 participantes, 120 cobaias. E o modelo científico que eles usaram eles pegaram uma foto de uma pessoa com raiva e eles pegaram uma foto de uma pessoa que estava sorrindo. E eles mostraram para esses 120 voluntários, certo? Esses 120 voluntários reagiam olhando para essa foto. E eles tinham uma reação natural. Então, eles pediram para essas pessoas reagirem de forma positiva ou negativa. Ou seja, legal, se você ver uma foto de uma pessoa sorrindo, então fique bravo. E o contrário é verdadeiro também. Se você ver uma foto de uma pessoa com raiva, então sorria. E aí, nessa pesquisa, os dados finais, eles indicaram que as pessoas que olhavam a foto da pessoa sorrindo tinham dificuldade em ficar brava. E as pessoas que visualizavam a foto da pessoa com raiva tinham dificuldade em sorrir. Então, por padrão, a minha ferramenta como vendedor, é o sorriso. Porque quando eu sorrio, eu desarmo aquela pessoa que está brava. Eu desarmo aquela pessoa que às vezes não acordou num dia legal, às vezes não aconteceu alguma coisa no trânsito enquanto ela estava indo até a minha empresa, enquanto a gente estava, a gente tinha, antes de a gente nos encontrarmos, né? E a minha principal ferramenta é essa, é o sorriso. Se um dia você tiver a oportunidade de vir aqui no meu negócio, na minha empresa, você vai entrar pela porta ali e eu duvido que eu não esteja sorrindo. Eu vou estar sorrindo porque é essa ferramenta que eu tenho, ela é grátis, o uso é ilimitado, então use e abuse da melhor ferramenta que você tem, que é o sorriso. Uma empresa de material elétrico, é uma loja de material elétrico que está na nossa família há 14 anos, então já é uma empresa bem consolidada, bem legal. E eu sou o gestor da empresa, então eu tomo as decisões pela empresa, conduzo o time. Eu tenho uma incorporadora e eu fiz algumas obras e hoje essa incorporadora ela está desativada, ela abriga patrimônio, né? Então ela tem bens e imóveis e eu tenho o Epicentro. O Epicentro ele é a minha empresa de treinamentos e consultoria, que é justamente isso que eu faço, dando treinamentos e consultoria na área de vendas. E as 3 empresas, elas são eu que conduzo, e antes, em dezembro do ano passado, eu tinha um negócio de arquitetura e engenharia.
Eu tinha uma empresa de arquitetura e engenharia que chamava-se Epicentro Arquitetura e Engenharia, que é o nome que eu gosto. E Epicentro é legal porque você sabe que epicentro é o centro de um terremoto. Por isso que eu escolhi esse nome, porque eu acho que assim, você está aqui na Terra para isso, para movimentar, para fazer um terremoto por onde que você passa. Movimenta, gera energia, cria energia para as outras pessoas, para você e para as outras pessoas. É por isso que eu coloquei o nome de epicentro. E se você pesquisar epicentro na internet, você vai ver que epicentro sempre está simbolizando flechas para um ponto, né? No logo da minha empresa, epicentro, ele tá flechas para fora, né? Porque é como se eu tivesse concentrado a energia e emanado a energia para fora. Primeiro, para ter os negócios, você precisa de gente. E em todos os negócios, você precisa de gente boa, que você pode confiar e que tem capacidade de execução. Então, só aí se resolve 70% dos problemas. E aí, quando a gente vem para a família, eu sou um cara que, sobre descansar, sobre hobby, eu não sou talvez a melhor pessoa para falar sobre isso. Até estava, antes de começar aqui, eu estava tomando café com a minha esposa e eu estava falando com ela, meu, o que que eu vou transparecer para minha filha quando ela nascer, né? Será que ela vai me ver, né, como um bom pai? Será que ela vai admirar os meus hobbies, as minhas atividades? E aí eu cheguei à conclusão de que eu não tenho hobby, porque o meu hobby é basicamente estudar e trabalhar. Eu amo fazer isso. Então, quando eu vou para a praia, para você ter uma ideia, eu levo um livro, porque eu gosto de ficar sentado lá na praia lendo. Essa é a minha atividade. E então, descansar, eu não sou a melhor pessoa para isso. Só que, em contrapartida, eu descanso trabalhando, eu descanso fazendo. Então, eu amo fazer isso, né? E às vezes, quando eu realmente preciso de um tempo para pensar, principalmente em janeiro. Todo janeiro eu tiro 5 dias de férias, digamos. E eu vou para algum lugar que eu gosto e passo 5 dias assim, quase desligado. Não totalmente, porque eu levo o notebook e às vezes eu fico fazendo alguma coisa. Mas eu, eu acho que quando você ama fazer o que você faz, você não precisa necessariamente. Você não tem tantos burnouts, né? E antigamente eu tinha, e essa que é a parte mais interessante. É, antes de entender e dominar o meu emocional, eu ficava bravo com muita frequência. Pra você ter uma ideia, se eu ficasse bravo, eu dava um soco na porta. E hoje, para você me deixar bravo, nossa, precisa de muita coisa. Precisa, assim, um absurdo. Não sei, nem dar um exemplo, assim, do que me deixaria bravo, mas, uma pessoa passa na minha frente, assim, e corta no trânsito. Eu só dou uma freadinha e falo, tá bom. Às vezes o cara tá num dia ruim, né? Aí, nossa, alguém me deu um tropicão no meu pé. Eu passo, falo, nossa, tranquilo, foi sem querer, tranquilo. E só de você não carregar todas essas coisas ruins, não deixar que essas coisas ruins que acontecem no dia a dia, elas pesarem, eu acho que você já elimina muito do estresse que a maioria das pessoas tem e não controla, né? Então, eu vou no mercado, eu já me estresso, eu vou no trânsito, eu já me estresso, eu vou na padaria, alguém já fura minha fila, eu já me estresso. Então, se você for anti-estresse, eu acho que você já vive melhor e já aproveita melhor a vida. Eu não sei se a conversa era nesse rumo assim, mas é assim que eu descanso, basicamente. Eu descanso realizando as coisas. Eu descanso cumprindo o meu objetivo e fazendo as coisas acontecerem. Agora, quanto à família,
eu amo passar tempo com a minha esposa. O máximo de tempo possível eu passo com ela. A gente todos os dias toma café, todos os dias janta junto. A gente come uma laranja antes de dormir, todo santo dia. Então tem um companheirismo assim muito grande de família, e isso também é uma das coisas que me descansa, que me relaxa, que me faz muito bem. Talvez seja uma opinião um pouco polêmica, mas na minha percepção é não se importando. Eu quanto mais eu me desapego de acompanhar e de ficar me importando com cada detalhe que acontece, e quanto mais eu foco, né, no meu negócio e na minha execução, no que está no meu controle, mais eu prospero e menos eu me estresso. Então, eu acho que o verdadeiro jogo, o verdadeiro negócio é você se preocupar e se concentrar mais na execução das coisas que te levam a ter teu resultado. E se for falar assim, nossa, mudou o governo, a empresa começou a ir mal. Mentira. Mas lá em 2018 a empresa começou a ir bem. Mentira. Nas duas situações, e a gente estava crescendo. Nas duas situações a gente prosperou, a gente entendeu os caminhos que precisava tomar. E aí você tem que ser também estratégico na sua tomada de decisão. Poxa, a taxa Selic vai aumentar lá na frente. Será que eu pego um financiamento agora? Né? Será que eu tomo essa decisão agora ou será que eu deixo para depois, em outra situação? Mas e se a taxa aumentar demais? Será que faz sentido eu, sei lá, investir mais, renovar meu negócio? Foi uma decisão que a gente passou recente. Será que faz sentido eu pegar uma linha de financiamento para investir no meu negócio, para crescer ele agora? Ou será que eu mantenho ele do jeito que está e posteriormente eu tomo essa decisão? E aí você abre o olho para algumas coisas que te fazem tomar a decisão. Só que se você for historicamente a coisa nunca melhorou, de fato. A coisa sempre foi de morro abaixo. Então, se tu for olhar a notícia todo dia, o que está acontecendo, você desanima e não se movimenta, e não se mexe. Então, o que faz sentido é você focar na tua execução. Essa é a minha opinião, e algumas pessoas vão achar ruim, outras pessoas vão achar bom, e para mim está tudo bem. Legal. Legal porque esse é um ponto que eu estou construindo uma série de aulas para ensinar o empreendedor a criar uma boa equipe de vendas, a contratar o vendedor certo. Eu considero isso extremamente importante. Por quê? Porque o vendedor ganha dinheiro, mas quem ganha dinheiro de verdade é o gestor. O gestor que ganha dinheiro, né? E às vezes isso pode ser novidade para algumas pessoas, pensando assim, nossa, eu quero ser um vendedor porque um corretor imobiliário ganha dinheiro. O dono da imobiliária, embora ganhe percentualmente menos, ele ganha mais, né? Então, o dono da empresa, que embora ganhe talvez a margem dele seja menor até que a própria comissão do vendedor, ele ganha mais no final da conta, porque ele é gestor, então ele gera um time, né? Então, na minha percepção, para encontrar um time, um bom vendedor e montar um bom time de vendas, o que você precisa? Você precisa, primeiro, ter um bom processo de seleção e contratação. Não dá para ver o rapaz passando na rua lá, puxar ele aqui para dentro da empresa. Agora você vai trabalhar aqui, ó, você quer ser vendedor? Vem cá que você vai ser vendedor. Então, primeiro ponto, processo de seleção e contratação. Perfil comportamental. Perfil comportamental é talvez o primeiro ponto antes de qualquer pergunta. No nosso processo de seleção da empresa, eu utilizo uma metodologia de análise comportamental chamada análise DISC.
que é sensacional e se baseia em 4 tipos comportamentais, e aí quem tiver interesse de se aprofundar, mas você entende por que às vezes você sai executando, por que às vezes você demora tanto para tomar uma decisão, por que às vezes algumas pessoas são mais falantes do que outras, por que algumas pessoas, opa, peraí, eu preciso planejar o que eu vou fazer. Você começa a entender por que num grupo de amigos, cada um tem um jeito, cada um tem um perfil. Se você entender de análise comportamental. E aí que entra a parte interessante. Você quer contratar um bom vendedor? Então você tem que entender o perfil comportamental dele. Poxa, eu vou contratar um cara que demora muito para tomar uma decisão, né, que é o estilo conforme, que é analista. Então o cara fica ali analisando, pensando e não se movimenta. Se o perfil comportamental dele for muito inclinado nessa área, talvez esse perfil ele não seja tão interessante no teu negócio. Ah, mas Daniel, peraí, o meu produto ele é um produto técnico, então eu preciso de alguém analista para que ele possa analisar o perfil do cliente, analisar se o meu produto se encaixa para esse cliente. Então aí começa a fazer sentido você ter alguma inclinação para a área de conformidade de analista no perfil comportamental. Então você está entendendo que tem uma subjetividade aí, né? Então, quando você for contratar um vendedor, foca em analisar perfil comportamental, que você vai dar um tiro muito assertivo. Aí o próximo ponto é você perceber se essa pessoa tem uma capacidade de tomada de decisão ou capacidade de resolver problemas. São as duas coisas principais da minha análise. Então, a capacidade de resolver um problema, você testa ela basicamente com perguntas de lógica. Né? Então você pergunta assim, se eu tenho uma pergunta lá que eu faço que é maravilhosa. Se 3 gatos pegam 3 ratos em 3 minutos, quanto tempo 100 ratos demorarão para pegar 100 ratos? Meu Deus, tem gente que se contorce assim quando eu faço essa pergunta. E a resposta é extremamente simples e se você tiver uma capacidade analítica razoável, que é o importante, o interessante para você resolver o problema do cliente, eu já estou pensando lá na frente, então você vai pelo menos desenvolver o raciocínio. Pode ser que você não acerta. Quando uma pessoa está respondendo, eu não estou nem aí para a resposta. Eu estou observando como ela tomou a decisão. E como eu observei o processo da tomada de decisão, eu entendo se aquilo ali ele vai ser benéfico para o meu time ou se não. Num outro dia atrás, eu fiz uma entrevista com um vendedor e eu fiz essas perguntas, 3 perguntas que eu faço, e numa dessas perguntas eu percebi, ele era excelente vendedor, tá, José? Excelente. Aquele cara que parecia ter o dom, né? Vendedor, parecia vendedor nato. E aí eu fiz as perguntas e eu entendi que ele chutava as respostas. E aí, eu quero esse cara no meu time? Será que esse cara faz sentido? Aí vem o cliente aqui, tem uma dúvida técnica, que o meu produto é técnico, ele pergunta assim, será que isso aqui vai dar lá na minha casa, no meu carro? Aí ele responde assim, vai. Só que ele chutou, ele não sabe, ele não analisou se dá ou se não dá. E aí, será que esse cara vai ser bom para o negócio ou ruim para o negócio? Então, essa aí é a base de você contratar uma boa pessoa. E aí, baseado nisso, uma outra coisa que eu também pergunto eu testo a capacidade de fazer perguntas dessa pessoa. Eu peço para ela fazer uma performance de vendas para mim. E aí eu identifico, com base em toda a conversa da entrevista, se essa pessoa ela faz bem as perguntas ou não faz as perguntas. Caso eu entenda que ela tem uma predisposição, ela tem uma facilidade em fazer as perguntas certas para descobrir se o cliente precisa ou não do produto,
para descobrir se aquele cliente ele vai, aquele produto vai resolver para aquele cliente. Então, quando eu percebo que essa pessoa faz as perguntas certas, mesmo que ela não faça as perguntas para mim na hora da entrevista, eu treino ela para fazer as perguntas depois. Então, basicamente, quando você está montando um time ou escolhendo um vendedor, você tem que estar percebendo como ele vai se comportar lá na frente, quando ele estiver lá dentro do teu time e quando ele estiver na execução do dia a dia. E como é que a gente faz isso? É percepção, é palpite, é entendendo a coesão entre as falas dessa pessoa. Tudo isso você usa depois para tomar decisão se essa pessoa faz sentido ou não no seu time. Eu analiso dessa forma e eu estou, inclusive, desenvolvendo uma metodologia para ensinar as empresas a contratarem vendedores que performam. Porque uma coisa que eu preciso dentro de uma empresa é previsibilidade. Eu preciso chegar no negócio e eu preciso ter um time de vendedores que eu tenho certeza que vai atender a demanda do cliente. Porque se eu chego lá e eu tenho 3 Romários, só que de repente esses vendedores eles não atendem bem aquele cliente por um determinado período, talvez um dia, 2 dias eles somem, por exemplo, que eu estou falando isso porque já aconteceu, eu já tive vendedores assim, e somem e não dão atenção para o cliente, aí eu decido que faz mais sentido a previsibilidade. Porque você não vai no McDonald's porque ele é o melhor lanche. Você vai no McDonald's porque você sabe exatamente o que você vai encontrar quando você for lá no McDonald's. Então, para mim, que preciso pagar as contas todo mês, que preciso saber quanto que eu vou vender na média, eu preciso de alguém que execute e que eu consiga prever aproximadamente qual o faturamento, qual as vendas, se esse cara ele vai dar X ou Y de desconto. E prevendo isso, eu tenho uma previsibilidade na empresa, logo eu acordo e durmo melhor todos os dias. Agora, se eu tenho 2, 3 Romários lá, embora eles façam um monte de gols, talvez as dores de cabeça que eles gerem, elas são maiores do que o próprio retorno. E isso é intangível. Você não vai conseguir perceber isso nos números, porque os números deles são melhores. Mas a cultura que eles geram dentro da empresa é pior. E aí, no curto prazo, resultado. No longo prazo, fracasso. Caramba, cara, tu é vendedor nato. Tu é muito bom em me fazer imaginar isso, que legal. E eu me sentiria muito feliz de ver todas essas pessoas lá e provavelmente eu chegaria no ápice do que eu espero na minha vida. Eu tenho a visão de que a gente já alcançou muita coisa. Eu já consegui chegar num bom lugar, né, da onde a gente veio, já cheguei num lugar muito legal. Mas eu tenho a percepção de que dá para ir muito além. Então, eu espero que eles me aplaudiriam por ter chegado até aqui, por essa dedicação, mas eu gostaria que eles estivessem na próxima vez, porque eu acredito que a cada dia vai ser melhor e a cada dia talvez esse estágio esteja mais cheio, porque eu espero ajudar muitas pessoas e fazer com que muitas pessoas elas estejam prosperidade junto comigo. E eu espero lá no futuro, lá na frente, que eu seja um empresário reconhecido nacionalmente e que tenha conseguido realmente esse, esse posto por muito trabalho, por muita dedicação, e que essas pessoas que eu gosto, que eu amo muito, elas cheguem lá junto comigo e todo mundo de mão dada, todo mundo forte, firme, feliz, realizado e que eu possa, mesmo, aliás, de todas as formas, seja por conhecimento, seja por
financeiramente, seja emocionalmente ou aspiracionalmente, ajudar essas pessoas a chegarem mais longe. Teve uma pessoa que eu ajudei a precificar um produto. Eu estava lá no meu escritório, quando eu trabalhava com engenharia, né? Quando eu estava lá no meu escritório, e essa pessoa chegou meio que desesperada, era uma mulher, é a esposa de um construtor, e ela faz acompanhamento de obras. Então ela chegou meio desesperada lá e falou: Meu, eu preciso fechar esse serviço, para mim vai ser muito bom se eu fechar esse serviço, mas eu não sei quanto cobrar. E aí eu abri uma planilha na frente dela e a gente passou ali por volta de 2 horas, eu coletando informações e precificando o produto dela através da planilha, fazendo conta, e a gente chegou no resultado que o valor que ela esperava cobrar era muito barato e ela precisava cobrar cerca de 5 ou 6 vezes mais para fazer sentido aquela, para fazer sentido financeiramente para ela, né? E aí ela decidiu seguir meu conselho e passar para o cliente o valor que eu sugeri que ela cobrasse. E ela fez. Ela ia passar um valor que era 1/5 e ela passou um valor 5 vezes maior. Você imagina então se ela lucrou, né? E aí ela me ligou e falou assim: Meu Deus, Daniel, eu fechei o serviço. Eu não acreditava que iria topar esse valor. Fechei o serviço e obrigado. E até hoje eles são clientes meus lá na minha loja. E ela, até por agradecimento, ela me deu uma caneta. Até não está aqui a minha caneta, mas eu uso para todo lado que eu vou, porque isso me lembra da minha necessidade, do meu gosto por ajudar as pessoas e fazer elas chegarem mais longe se eu puder ajudar com alguma coisa. O empreendedor, ele tivesse mais liberdade para executar, que ele não tivesse tão amarrado na burocracia e que ele não tivesse que prestar tantas contas de coisas que não fazem sentido. Se ele tivesse mais liberdade, ele cresceria mais rápido, porque o empreendedor brasileiro é genial, é incrível o que as pessoas fazem. E se a gente tivesse menos burocracia e talvez um pouco mais de ajuda e, dentro do possível, mais educação na área de empreendedorismo e financeira, esse país seria inalcançável, a gente seria gigantesco no sentido de empreendedorismo, inovação, tecnologia, que aqui tem muita gente boa. E se eu puder dar uma dica rápida e falar assim, ó, o vendedor, ele precisa se preocupar só com uma coisa para que ele alcance a venda. Se tivesse só um ponto que fosse o mais importante da venda, esse ponto ele seria perguntar. As pessoas não perguntam. Mais ou menos 80 a 90% dos vendedores que já são do ofício vendedores. Tá? Não é assim, ó, não, o cara entrou agora, trabalhava em outra área e vai começar a vender. Mais de 80 a 90% dos vendedores não fazem perguntas. E aí, se você não faz perguntas, você não entende o problema do cliente que o cliente tem. E aí, se você não entende qual o problema que o cliente tem, como é que você vende? Se vender é resolver um problema. Então, se você quiser melhorar em vendas drasticamente, faça perguntas melhores. Primeiro faça perguntas e depois faça perguntas cada vez melhores. Para mim vender para mim é quando eu tô naquele jogo, para mim é um game vender. Quando eu estou performando na hora de uma apresentação, na hora que eu estou ali na dinâmica ofertando o produto ou passando por toda a estratégia e trajetória de um processo de vendas, meu Deus, eu me sinto extremamente realizado. Tanto é que eu
quando eu atuava na área da engenharia, eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ficar atrás do computador projetando, embora eu fizesse isso e fizesse bem. Agora, o que eu amo fazer, o que eu amava fazer, era quando eu tinha uma reunião e eu tinha que apresentar a proposta para o cliente. Então, eu chegava lá, apresentava a proposta e a nossa conversão era absurda, era altíssima, de 80%, 90% a conversão. Eram raros os clientes que não fechavam. Então, tudo era muito fruto da paixão por fazer isso e da dedicação em entender o processo de vendas que realmente funciona e que converte. E aí entra um ponto da persuasão, que eu acho que quem entende a capacidade da persuasão não consegue mais viver sem isso. Por quê? Porque a persuasão ela melhora muito a vida das pessoas. E olha só, você não precisa. Quando você fala em persuasão, eu tenho que distinguir persuasão de manipulação. São coisas diferentes, pelo amor de Deus, não me julguem errado. Persuasão é você fazer a pessoa entender o que é melhor para ela, e com base na verdade e com critérios éticos. Agora, a manipulação é você fazer a pessoa entender ou fazer o que é melhor para você. E são coisas drasticamente diferentes. Às vezes você está manipulando uma pessoa para fazer uma coisa que é o que é bom para você, não para ela. E aí, quando você persuade, é bom para essa pessoa, né? Então, quando eu entendi esse processo e quando eu entendi que, cara, eu preciso entender como a mente da pessoa funciona e como ela toma as decisões para que eu possa ofertar o produto e levar esse produto que é bom para essa pessoa. Então, eu amei fazer isso e cada vez que eu estou ali no game, no skin the game, né? Fazendo a parada acontecer, é o meu ápice da realização pessoal. Sou extremamente feliz. Obrigado por ter me dado bastante oportunidade para falar e para explicar. E eu, nesse ponto de vista aqui, eu tratei bastante como uma entrevista mesmo. E acho que numa conversa normal eu faço muita pergunta, então eu ia ficar ouvindo muito tempo.